sentir confortável, fechar os olhos 30 segundinhos aí. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, abençoe os estudos, abençoe o grupo, nos ajude nos insights, nos ajude nos vislumbre, né? Nos auxilie na compreensão e nos mantenha sempre firmes na busca da verdade. Axé, Arrom, Namastê, alegrias e vamos seguindo. Bença, pai. Abençoe para quem. Bença, mãe. Que ela abençoe, Pai. Silva. Boa noite, Bença, mãe. Que saudade da minha mãe. Que Que ela linda. abençoe, Vânia. chegou a alegria Linda, de Deus. Ai, ai. Vamos lá. Então, nós estamos hoje na página 58, na pergunta 37. Não tem perguntas avulsas que ninguém fez, então vamos lá. O livrinho é o Autoinvestigação do Bhagavana, que são as perguntas do Gabiran Sechaya. Então vamos lá, vamos ver o que que ele pergunta no dia de hoje, né? Para nós aqui nos estudos, né? Que isso aqui já faz mais de 100 anos. Ao praticar as disciplinas ensinadas acima, aqui ele está falando, lembra que a gente estudou lá no finalzinho da aula passada, né? Da aula não, dos estudos passados, sobre a libertação, né? Para não criar confusão, e aí ele vai falando dos recursos que tem, né? De todas aquelas coisas que existem para se alcançar esse estado de realização, né? Então, é isso que ele está falando. Ao praticar as disciplinas acima, ensinadas acima, podemos ficar livres dos obstáculos que estão na mente, ou seja, a ignorância devido a dúvida e erros, né? Alcançando assim a quietude da mente. No entanto, resta uma dúvida. Isso é o Gabirã perguntando, né? Após a mente ter se dissolvido no coração, há apenas a consciência brilhando como a realidade plena. Quando desse modo a mente houver assumido a forma do eu, né, ou do Atma, ou de Deus, o que ainda existiria para investigar? Uma investigação resultaria em autoadoração. Seria como a história do pastor que buscava a ovelha que o tempo todo estava sobre o seu ombro. Uma pergunta excelente, hein? Isso aqui é uma pergunta de quem já caminhou bastante, né? O que que ele está dizendo? Depois que você já atingiu o Atma, ou eu, né? O eu supremo, ou Deus, né? Para que que você vai continuar investigando o quê? Isso aí não seria uma autoadoração, né? É como procurar o colar, né? Que tá, ou óculos, quem usa óculos, procurar um óculos que está aqui na cabeça, né? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? O óculos está aqui na cabeça, né? Não faz sentido você continuar procurando. Essa é a dúvida do Gabiran, né? Agora vamos ver o que que o Maharishi responde. Ele fala: a própria Jiva é Shiva. Jiva é alma, né? Então o que ele está falando? A própria alma é Jiva, é Shiva, né? É Deus. O próprio Shiva é a alma, é a Jiva, né? Olha que interessante. É verdade que a Jiva não é nada, ou a alma, né? Não é nada além de Shiva. Quando o grão está oculto dentro da casca, ele é chamado de arroz bruto. Já descascado, ele é chamado de arroz. Aqui dá para entender a analogia que ele está falando, né? O arroz com casca é arroz, mas descascado, arroz também, né? A diferença é que um está com casca, outro está sem casca. Da mesma forma, até que se esteja preso pelo karma, da mesma forma, até que se esteja preso pelo karma, permanece-se um jiva, né? Ou seja, enquanto o karma está agindo sobre a alma, você continua sendo uma alma, né? Aqui nos corpos, né? Quando os grilhões da ignorância são quebrados, brilha-se como Shiva, a deidade, né?
ou seja, brilha-se como o eu divino, o eu supremo, Deus, né? Shiva é um dos nomes de Deus, né? Assim declaram as Escrituras. Da mesma forma, a Jiva, né? Aonde tiver Jiva, eu vou falar alma para ficar mais fácil a compreensão, tá? Porque senão toda hora tem que explicar, às vezes esse termo não está muito familiar para todo mundo, né? Então, da mesma forma, a alma, que é a mente, é, na verdade, o puro eu. Mas esquecendo-se dessa verdade, ela imagina ser uma alma individual e fica aprisionada na forma da mente. Isso aqui é importante, esse parágrafo aqui é muito importante, né? Esse parágrafo dentro do parágrafo maior, né? Da mesma forma que a alma é a mente, é, na verdade, o puro eu, ou seja, é a essência, né? Ela está em Deus também, né? Está no Brahman, está em Shiva, é o eu supremo, né? Os vários nomes aí para a consciência cósmica. Mas esquecendo dessa verdade, ela imagina ser uma alma individual e fica aprisionada na forma da mente. Ou seja, isso tudo é nós aqui, né? A alma esqueceu, né? Esqueceu que é uma essência divina, que faz parte do divino, né? De Deus, da própria do próprio Ser Supremo, né? Que a todos criou, né? Deus Pai, Deus Mãe, né? Todos os nomes sagrados. E aí ela fica aprisionada aqui na forma da mente. Olha que interessante, na forma da mente. Ou seja, dentro dessa mente que brilha, né? Que é o reflexo da própria da consciência existindo, né? Aqui nesse mundo tridimensional, a gente fica se aprisionado aqui na forma da mente, através dos pensamentos, através de tudo aquilo que a gente já falou lá, já falamos sobre isso, né? Mas depois a gente volta se precisar se tiver dúvida, né? Deixa eu terminar o parágrafo primeiro. Então, sua busca pelo eu, né, pelo eu supremo, é como a busca da ovelha pelo pastor. Eu não sei se vocês entenderam aqui. Então, mas o que que ele está falando? Então, a sua busca por Deus, que é ela mesma, né? Ou seja, você está buscando, a alma está buscando Deus que é ela mesma, né? É como a busca da ovelha pelo pastor, ou seja, está buscando o colar que está no seu pescoço mesmo, né? Mesmo assim, a alma que esqueceu de si mesma não se transformará no eu, né? Não se transformará no seu eu divino por mero conhecimento de segunda mão. Ah, não é só por você saber disso que você já vai virar, né? Você já se torna o eu, né? O eu superior, o eu supremo. O obstáculo criado pelas impressões residuais recolhidas entre nascimentos anteriores faz com que a Jiva, a alma, né, continue se esquecendo de sua identidade com o Deus interno e seja enganada identificando-se com o corpo. É isso que acontece com todos nós que estamos aqui, né? Alguns já têm consciência disso, outros ainda não. Como poderia alguém se tornar uma alta autoridade apenas olhando para essa pessoa? É que ele está perguntando, né? Como seria por esforço persistente que ela poderia. Não seria por esforço persistente que ela poderia tornar-se uma autoridade importante, né? Ou seja, você não se torna aquilo que o outro, né? Aquilo que você. Oh, meu Deus, como é que eu vou explicar isso aqui que ele está falando, né? Por exemplo, tem uma autoridade em qualquer ramo, né? Vamos pegar um, um- ou do exército, ou político que está em cargos importantes. Só de você ficar olhando para ela, você não se torna ela. Você teria que batalhar para conquistar aquele mesmo cargo, né? É isso que ele está falando. Da mesma forma, a alma aprisionada devido à identificação mental com o corpo deve se esforçar na forma da reflexão, né? De refletir sobre
o eu, né? Sobre o eu interno, o eu superior, Deus dentro de si mesmo, de maneira gradual e persistente. E quando a mente for destruída, ela se torna o eu. Ou seja, quando você silencia a mente, né, a mente já, pelo menos a mente concreta, você se torna o divino que você sempre foi, né? A reflexão no eu, ou no Atma, né? A reflexão no eu supremo, no eu superior, né? Assim praticada com constância, destruirá a mente. Na realidade, a palavra não é destruirá, né? Ela vai silenciar essa mente. E em seguida, destruirá a si mesma como o graveto usando para atiçar as chamas que queimam o cadáver. Esse estado que é chamado de libertação. É muito, é muito profundo todo esse parágrafo aqui, né? Muito, 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 muito. O que que ele está e o que que o Bhagavan aqui está dizendo para nós, né? O Maharishi, o que ele está dizendo para nós? Que a alma, a alma quando está encarnada, ela esquece que é esse ser divino e é, né, é esse raio divino, que esse raio divino se emana do próprio Deus Criador, né? Da própria fonte criadora. E esquecendo disso, ela se perde aqui pela identificação com o corpo, né? Com os corpos, né? Não é nem só é com todos os corpos, o corpo mental, físico, etérico, emocional. E aí fica perdida aqui. E para destruir isso daí, quer dizer, não é nem destruir, né? Para ultrapassar isso daí, você precisa de um esforço constante, né? Através da reflexão, que é o Yanana, que é a técnica que é a linha de segmento dele, né? E Yanana Yoga, né? É que você vai atingir essa libertação. Ou seja, você vai silenciar essa mente vai ficar inerte, né? Pelo menos a mente concreta, e você vai poder agir no mundo plenamente coligada com a divindade, né? Ou com Deus, ou com Atma, tem os vários nomes que existem, né? Brahman, Shiva, assim, dentro da filosofia hindu. Alguma dúvida? Alguma dúvida que alguém queira, algum comentário sobre esse parágrafo aqui? Isso aqui é um dos melhores parágrafos, né? Onde ele dá uma explicação muito importante aqui sobre a alma, né, que está aqui existindo. Então vamos para a 38ª pergunta. Aqui ele pergunta se a jiva, né? Ou seja, se a alma por natureza é idêntica ao eu, o que impede que ela realize sua verdadeira natureza, né? Essa é uma pergunta, todas boas, né? Mas essa daqui é excelente, né? É aquela reflexão, né? Bom, mas se eu já sou o eu superior, por que que o que que impede de eu ter essa consciência que eu sou o eu superior, né? Por que que está todo mundo vagando aí, esquecido que é o eu superior? Essa é a pergunta, é a pergunta do Gamirã, né? Pergunta boa, né? E o Maharishi responde simplesmente, né? É o esquecimento da verdadeira natureza da jiva, né? Da alma. Isso é conhecido como poder do velamento. Ou seja, quando você adentra nos corpos mentais, né? Depois mental, emocional, físico, etérico, você está sob a influência da força da criação desse universo que nós estamos existindo, né? Ou seja, alguns chamam de Maia, né? E um dos poderes da Maia é o velamento, né? Lembra que a gente já estudou lá atrás, velamento e sobreposição, é os dois poderes gigantes dela que nos faz perceber o mundo da forma como nós percebemos e esquecer que somos divinos e esquecer que o próprio mundo onde nós estamos inseridos é é a própria é o próprio Deus criador, a própria mãe criadora, né, manifestada, né? Então são esses dois poderes dela que fazem isso.
Então está respondida a 38. Ô, pai, Sou. eu, eu fiz uma comparação aqui na minha mente que, pelo menos assim, quando a gente ouve as histórias ou lê algum livro que fala, a pessoa desencarnou e foi para um umbral. E aí lá ela ficou aprisionada com a mente dela, com as culpas, com as dores. No final das contas, nós aqui também estamos dessa mesma forma aprisionados, até que a gente tem consciência desse ser superior, né? Desse eu superior. Até que a gente tenha consciência, né? De tudo isso, é um aprisionamento também, né? Só que em locais, em esferas diferentes. Sim, sim, concordo. Eu só não uso mais o termo aprisionamento, né? Porque uns seres de nível mais superiores me ensinaram que isso aqui não é prisão, isso aqui é uma escola, né? Então, eles Uhum. preferem que chame de escola, né? É uma escola. Eu também sempre achava que era uma prisão. Mas, aí, quando me corrigiram, eu comecei a ter outros olhares e é uma escola, que é um lugar de aprendizado. E é por isso que tem o velamento, e é por isso que tem ilusão, porque senão, né, se o próprio espírito manifestado de forma consciente, não tem o que fazer, né? Você já está plenamente consciente, você vai fazer mais o quê, né? Se todos fossem plenamente conscientes, não estaria nesse nível. Os que estão plenamente conscientes estão nos níveis mais sutis, né? Aí estão aqui as almas que estão em aprendizado desse, desse, desse universo aqui, né? Esse é o aprendizado. Aqui se aprende muitas coisas, né? Tem uma variedade de coisas para se aprender, né? De tudo Ah, jeito, né? Só que cada coisa que você vai aprender aqui tem um preço, né? Quer aprender sobre a sexualidade, você tem um preço, né? Você quer aprender sobre o uso de drogas, tem outro preço. Comida e aquela coisa toda. Tudo que está fluindo aqui, todas essas variedades de coisas, você tem um aprendizado de não relacionamento. dá para não dá para passar de ano sem passar pelas provas, né? Exatamente. Exatamente. E as provas aqui é diárias, né? Diárias, noturnas, em todos os níveis, né? Ela está sempre vindo. É só você observar, tudo é prova. Tudo você está na própria experiência, e a própria experiência está te mostrando como você está reagindo ali e agindo, né? Se você não, se você não tem consciência, né? Ou seja, não tem pelo menos presença de que está acontecendo as coisas, você, você, como é que fala? É abocanhado, né? Já não passou. Aí vem outra prova de novo. Algumas são mais dolorosas, outras menos dolorosas, algumas são até prazerosas, mas não deixa de ser provas, né? Tem que estar sempre atento. Mas aqui é uma grande escola. E aqui que se desenvolve, né, a capacidade de, assim, pelo espírito, né, que tá fluindo, né? De todas essas experiências, capacidade de discernimento, né? Capacidade de perseverança, e assim vai, tem um monte de outras potencialidades que a gente vai desenvolvendo aqui e outras a gente vai dissolvendo, né? Tudo aquilo que já não serve mais, a gente vai dissolvendo. Mas também nos permite, né? Pelo próprio espírito, né, a capacidade da individualidade eu sou, né? Eu sou existindo. Então, óbvio, né, que dentro do eu supremo, de Deus, né, o Brahman, o Lorum, né, tantos nomes, estamos ali como os seres individuais existindo, né? Todo mundo junto, mas ao mesmo tempo cada raiozinho dessa essência que somos nós divina aqui, né? Diferenciada, né? Todos unidos, mas diferenciados, né? Por quê? Unidos porque estamos na mesma emanação de quem emana tudo, né? Em essência, tudo é emanado da mesma fonte, né? Até aqueles que a gente chama de deuses, né? Nomes,
né? E não importa, né? Devas, arcanjos, anjos, tudo vem da mesma fonte, né? E tudo está existindo dentro da mesma criação. Então, nesse sentido, nós somos unos, né? Mas existe diferenciações, graduações também, né? Aí dentro da consciência de cada um, né? Seres que estão numa consciência que estão, né, a nível de uma galáxia, né? Outros a nível de uma estrela, ou outras consciências a nível de um planeta, e outros consciências a nível de um ser humano. E aprendendo para ser ampliando cada vez mais, né? Então vamos lá, 39, 39ª pergunta do Gabirã. Se é, se é verdade que o Jiva, a alma, esqueceu de si mesma, como a experiência do eu, né, de Deus, surge para todos, né? Como que essa experiência do Atma, né, que é a essência, que é a essência divina, que é Deus, surge para todos, né? Pergunta também ótima, né? A gente tem que lembrar que todas as traduções, né, todas as traduções, a palavra eu que aparece assim do sânscrito para cá, ela vem do Atma, né? A palavra Atma não tem uma tradução para a língua portuguesa nem para a língua inglesa, né? Mas Atma significa é difícil de tentar dizer o que significa Atma, né? Mas Atma seria Deus, né? Deus, né? Deus manifestado numa centelha, né? Talvez possa ser uma explicação. E aí eles traduzem a palavra Atma por eu, né? Então, isso é sempre bom lembrar, porque às vezes fica eu, e aí você não. E como há uma identificação muito grande com os corpos, né? Então o eu, né? Até que você se liberte desse eu egóico que são os corpos, né? E você consiga entender que eu no transcendente, então a palavra eu às vezes pode criar uma certa confusãozinha, né? Às vezes sim, às vezes não. Então vamos lá. Se é verdade que a alma esqueceu de si mesma, como a experiência de Deus surge para todos, né? Se a alma é o próprio Deus, é Shiva, né? Como é que ela surge para todos? O véu não esconde completamente a Jiva, a alma, né? Aqui tem um rodapé que ele coloca aqui. Então, vamos ver o que diz o rodapé, né? A ignorância não consegue esconder o eu base, mas esconde a verdade específica de que a alma é o supremo, né? É isso. A ignorância não consegue esconder todo o eu. Também se escondesse tudo, não ia ter nada, né? Então, ela só esconde que que você é o eu divino existindo aqui, né? Você tem uma centelha divina e que é você mesmo, né? O véu não esconde completamente a alma, mas apenas a natureza de eu, apenas a natureza do divino, né? E projeta a ideia, eu sou o corpo, mas não esconde a existência do eu divino que sou eu e que é real e eterna. Então vamos reler de novo a pergunta e vamos reler a resposta aqui. Se é verdade que a alma esqueceu de si mesma, como a experiência do eu divino surge para todos, né? O véu não esconde completamente a alma, mas apenas a natureza do eu divino e projeta a ideia eu sou o corpo, mas não esconde a existência do eu que sou eu e que é de forma real, né? Então ela projeta essa ideia que todos têm, né, e que já vem, e às vezes já vem de muitas e muitas encarnações, né, de que eu sou os corpos, né? E é isso que é o ego, né? Essa ideia de que achar que é o corpo e, e aí que todo mundo fica confundido, esquece que é o divino e começa
a agir como se só tivesse esses corpos, né? Corpo físico, mental, emocional, e esquece a própria natureza divina e que é transcendente e que existe, né? Tem existências em níveis mais sutis, né? Mas ela não esconde a natureza do eu que sou eu, né? Que é real e eterna. Então, todo mundo sabe que é eu. Você pergunta, né? Eu. Todo mundo tem essa noção, eu sou, né? Eu estou aqui, eu estou existindo, embora identificado com o corpo, mas todo mundo tem essa noção do eu, né? Perguntas até aqui, senhores e senhoras? Ok. Então, vamos para a última pergunta. 40ª pergunta. E essa aqui também é uma pergunta interessante, hein? Quais as características do Jivamukta, né? Aquele liberto ainda em vida, e do Videha, né? Videha Mukta. Aquele liberto, aqui eles colocaram na morte, mas eu acho que é aquele liberto da morte, né? Mas tudo bem, tanto faz, né? Então, é a diferença entre os dois, entre o Jiva Mukta e o Videha Mukta, né? É importante saber isso daqui. Assim, para quem é buscador, tem uma certa importância, uma grande importância, eu diria, né? Então, o Maharishi começa explicando, né? Ele responde: Eu não sou o corpo, sou Brahman que se manifesta como eu divino, né? Que se manifesta como eu. Perdão, sou Brahman que se manifesta como eu. Em mim, que sou a realidade plena, né? O mundo que consiste de corpos é uma mera aparência como o azul do céu. Aquele que realizou essa verdade é um Jiva Mukta. Simples assim, né? Eu não sou o corpo, né? Sou a divindade, né? Sou divino e que se manifesta aqui como eu. Em mim, que sou a realidade plena, o mundo consiste de corpos. É uma mera aparência como o azul do céu, né? Então, quando está realizado, né, plenamente, o mundo só é uma aparência, né? Quando você consegue perceber isso a cada instante, tem essa consciência a cada instante, você é um Jiva Mukti. No entanto, enquanto sua mente não houver dissolvida, quer dizer, enquanto a mente ainda existir, né, principalmente essa mente, essa mente de terceira dimensão aqui, que é o programinha para a gente rodar aqui na terceira dimensão e existir nela, né, ele ainda não passará, ele ainda pode passar por algum sofrimento, devido à sua relação com os objetos resultantes de seu prarabdha, né? Prarabdha é o karma que já começou a dar fruto. E como o movimento da mente ainda não cessou, também não haverá experiência de boa aventurança. A experiência, a experiência do eu é possível apenas, ou seja, a experiência né, do divino, de Deus, é possível apenas para a mente que se tornou sutil e imóvel em resultado de meditação prolongada. Aquele que é dotado de uma mente que se tornou sutil e que tem a experiência do Deus e do eu, né, é chamado de Jiva Mukti. Eu vou ler todo, depois a gente retorna. A gente tem bastante tempo, então, para ficar mais fácil, né? Porque daí já dá para entender um pouco melhor. É o estado de Jiva Mukti que é mencionado como Brahman sem atributo e como Turiya. Quando até mesmo a mente sutil se dissolve, a experiência do eu cessa, é quando está imerso no oceano da bem-aventurança, tendo tornado uno com ele, sem qualquer existência separada, esse estado é chamado do Videha Mukta.
é o estado de é o estado do Videha Mukta que é mencionado como Brahman sem atributos, ou Brahman Nirguna, né, ou Brahman transcendente. É como o Turiya transcendente, né? O Turiya é o quarto estado, né? O estado de sono profundo, quando consciente é Turiya, né? Se você tiver consciente lá. Esse é o objetivo final, com base nos graus de sofrimentos e felicidade, os libertos, o Jiva Mukta e os Videha Muktas podem ser vistos como pertencente a quatro categorias. Aqui vem o Brahman Vid, Brahman Vari, o Varian e o Varishatra, né? Mas essas distinções só existem na perspectiva dos que vêm de fora. Na realidade, não há distinções em termos de libertação alcançada por meio do Yananda, né? Através da sabedoria do conhecimento. Essas quatro categorias, eu não me lembro de cor, mas é mais ou menos assim. É o Brahman, Brahmavidya, Brahmavari, Varashi. Um é o que conhece um é o que conhece Brahman, o outro é o que conhece muito bem Brahman, o outro é o que conhece perfeitamente Brahman e o outro é o que conhece completamente Brahman. É uma categorização, né? Para ter uma diferenciação, mas é mais ou menos isso. E mas como ele mesmo disse, não há diferença, né? Para quem já atingiu a libertação. Mas mas é interessante aqui saber que, né? Mesmo que você né? Às vezes, né, o ser acontece de alcançar a liberação dentro da existência, porque ele já tem a consciência que ele não é o corpo, e isso está presente nele, né? Ele não é os corpos, tatati, tatatá, né? Está plenamente, ele já realizou isso, né? Aí tem o mais, né? E ele ainda continua, né? Ainda tem todo o karma dele para ser resgatado. Então, o karma continua. Ele não queimou todo o karma. A libertação dele não queimou todos os karmas. Então, ele continua tendo os karmas do corpo e a mente também, ela continua existindo. Ela não foi dissolvida. Essa mente tridimensional não foi dissolvida. Então, ele continua também tendo, como é que fala? Né? Não é tendo, né? Os fluxos de pensamentos ainda continuam, né? Não tão intenso, mas vai continuar, e aí não tem a bem-aventurança, que é a paz permanente, a paz sempre presente, né? E quando atinge o Videhamukti, que é um outro estado, é que você já foi libertado. O único karma que continua é os corpos, né? Porque o corpo também é um karma, né? Mas daí o corpo só existe, os corpos só estão existindo como veículo para aquele ser que tá, que tá ali existindo, né? Mas não tem outros karma, outras coisas. Óbvio que, né, que muitos seres, às vezes, você vê grandes seres iluminados tiveram doenças sérias, né? Dentro da existência, mas isso aí é outra história. Isso aí é porque ou eles assumem isso como parte de resgate da humanidade, ou porque assumiram os karmas de alguns discípulos, né? E aí tem. É. Ramana mesmo teve no braço, Ramakrishna teve na língua, né? Na língua, acho que foi no pescoço, alguma coisa assim. E outros também tiveram. Mas isso é porque assume o karma de outros, né? Ou da humanidade também. Para eles não tem muita diferença, né? Esses que realmente já atingiram. Então é isso. Para entender o que é aquele liberto em vida e aquele já liberto da morte, né? Aquele que já transcendeu e que já está totalmente iluminado. Aquele que já está iluminado, né? Está liberto, mas está liberto também da mente, né? Dessa mente tridimensional, que é esse programinha para rodar nessa dimensão, e, e que já está também liberto dos karmas, né? Então, para ele já, os únicos karmas que ficam é os corpos, porque está existindo, né? Então é isso. Você vê que até nisso tem diferença, né?
Mas não se preocupa, liberto é liberto. Não se preocupa. A pessoa Não, te... pai, desculpa, eu estava iludida aqui já achando que, tipo assim, uma dessas características tinha a ver com a gente também, né? Porque já tá tendo consciência do eu superior, né? Nada a ver. É, sim, uma hora vai chegar lá, né? Uma hora todos nós que estamos aqui, nós vamos ter, vamos, e a gente vai adquirindo essa consciência, né? Nós aqui estamos, já sabemos, pelo menos, né, a grande maioria intelectualmente, de que somos seres divinos, né? É manter essa consciência sempre presente de que o mundo, né? E que esse mundo, embora olhando, né? Se você olhar só com o olho do ego é estranho, né? Mas se você olhar com um olhar transcendente, o próprio mundo é Deus manifestado, né? A grande mãe manifestada em tudo, em todos, né? É a força divina, a própria vida se manifestando nos animais, nas árvores, nos minerais, nos seres, e nós humanos, né? Também temos, somos vida, né? Somos existência, somos vida, né? Temos uma parcela dessa vida e estamos todos dentro dessa grande consciência cósmica, e pode se chamar de grande mãe, né? Manifestada. É isso. Esse aí é o encerramento, né, do Bhagavan. Temos tempo ainda, né? Então, se alguém quer fazer alguma pergunta, fazer comentários, aproveita aí para tirar algumas dúvidas aí do, em relação ao Advaita, né? Advaita Vedanta, Advaita que é a não dualidade, né? Que é transcender tudo que é dualidade, né? O caminho direto mesmo, né? Aquilo que o PIB chama de caminho breve também é o caminho direto, né? Você vai busca direto a tua essência divina. Mas sempre bom lembrar, né? Óbvio que o Ramana não fala, o Ramana ainda fala de Jiva, né? Da alma, mas aí você vai entender a alma também, você pode ser entendido como eu superior, né? Com aquela própria essência divina. Mas alguns outros maestros, né? E eu também que eu compartilho desse pensamento, nós, né? Nós, consciência, né? Estamos aqui nesse núcleo de personalidade, mas existe um núcleo de alma. E além do núcleo de alma está o eu superior individual, né? E esse eu superior, essa centelha divina, né? Que sou eu mesmo, que somos nós mesmos, né? Lógico que cada um. E é ela que está ligada com a consciência cósmica, com aquilo que a gente chama de Deus, né? Com aquilo que chama de Brahman, de Shiva, Uluru, cada um acha o nome que mais gostar, né? Mas é aquilo que transcende, que por sua vez é a própria manifestação daquele que é totalmente transcendente, né? E é isso. É simples assim, tá vendo? Mas simples né? Mas tem que fazer um esforço para que é, essa consciência, né? Que essas instruções ou que esses ensinamentos, né? Que nos foram deixados fiquem interiorizado em nós, né? Que se mantenham em nós no dia a dia, né? E é isso que, e óbvio, né? E treinando desapego, sem treinar desapego, não sai muito do lugar, né? Patina muito, né? Cada um na medida daquilo que suporta, né? Lembra da estrela filosófica do Pibi, né? Que é a veneração religiosa, né? Que é a devoção, a meditação mística, né? Que são as técnicas transcendentes, a reflexão racional, né? Que é isso que a gente está fazendo, que é estar estudando, né? Buscando conhecimento, buscando saber, né? Sabedoria o máximo possível. A reeducação moral, que isso é importante, né? A gente está nos aprimorando sempre, né? E o serviço altruísta, né? Que é sem recompensa, né? Está fazendo aquilo sem buscar recompensa nenhuma, né? Essa
são as práticas, né? Óbvio que dentro dessa prática, se for esmiuçar, cada uma vai nos levando a várias parcelas, né? Mas não se preocupe, é só seguir a vida com atenção, né? Praticar um pouco, praticar uma meditação uma vez por dia e vai indo. É suave. Chega uma hora que, porque tudo isso, porque todo o esforço nesse nível que a gente faz, né? A recompensa vem da própria alma ou do próprio eu superior, né? Não sei se dá para entender o que eu estou falando, porque dentro da própria mente, né? Eu, consciência, dentro da própria mente, eu tenho limite da própria mente, entendeu? Aquilo que transcende a mente, não tem como, não tem como atingir pela própria mente, né? Só quando a nossa própria parte divina entra em ação. É isso que é chamado graça, né? Aí vem os vislumbres, você tem uma visão, você tem um insight, né? Você tem um sonho inspirador, né? E a graça vem de várias maneiras, né? Acha um livro que te, oh, isso aqui me não, né? Tem ali um insight grande, pessoas né, que começam a te falar sobre esse assunto de uma forma mais límpida, e assim vai. Tudo isso é a graça, né? A graça, a graça é o próprio Ser Supremo, né? E a graça é o mundo, e nós estamos na graça, nós também somos graça, né? Estamos graças de estar aqui, né? É se manter, né? É não se perder e se manter. Todo dia, todo santo dia, quantas vezes por dia for possível, né? Quantas vezes por dia for possível. Certo, Vânia? A Vânia que vê os seres fica mais fácil. Toda hora ela está vendo, como é que eu vou esquecer deles? Não consigo esquecer, né? Não consigo, eles não deixam eu esquecer, né? Acorda de manhã, tá lá um. Ó, acorda. Sai na rua, ó, tchau. Ah, pai, mas olha, tá sendo muito bacana isso, porque eu tenho me observado bastante algumas atitudes. As atitudes e as pessoas do meu convívio. É muito engraçado, porque assim, além da minha família, né, que já está no meu convívio, eu ando percebendo que o meu círculo deu uma mudada assim completa e as pessoas que eu costumo conversar tá nessa mesma linha de raciocínio, tá nessa busca também. Eu falo assim, gente, como pode, né? É uma atração, assim, sabe? Quando você vai comparar para falar, as pessoas também estão ali vibrando essas mesmas informações, também estão nessas mesmas buscas. Aí eu começo a observar, aí também percebo algumas atitudes que antes eu teria, e agora eu paro, penso, calma aí, não. Para quê? Por quê? Não, não tem fundamento. E aí eu mudo completamente a minha atitude, porque não é mais importante para mim essas situações. Eu estou me observando assim muito em relação a isso, né? A me conectar comigo assim, de saber, isso me agrada, isso vai me fazer bem, né? O que traz de bom para mim. Não assim em questão financeira, não, de consciência mesmo, de paz, de tranquilidade e fugir de qualquer confusão mesmo, sabe? Não evitar alguns conflitos por tranquilidade da mente mesmo, só para poder manter minha mente calma, né? Minha paz de espírito. E eu tô nossa, tô observando. Talvez antes eu já tinha até essas atitudes, mas eu não observava dessa forma como eu tô observando agora, né? Eu tô me percebendo mais, está sendo muito legal, muito bacana. Eu consegui perceber isso em mim. Tô aproveitando bastante. Isso aí, gente, é isso aí. Essa, essa é a alegria, é manter, né? Isso aí não pode perder nunca esse estado de testemunha ou de observador de si mesmo, né? Isso aí, esse daí tem que manter,
né? No início tem um esforço para isso, mas depois ele se torna natural, né? Fica automático. Natural que eu falo, você não precisa mais pensar em observar. Você já se torna essa testemunha naturalmente, né? De tudo que acontece com você. Mas é isso, é manter, é não se perder, que daí fica mais fácil, né? E como você está nesse processo, nessa busca, a tua vibração muda, né? E aí você vai atrair, na maior parte das vezes, né? Quando não são as provas, você vai atrair pessoas também que têm essa afinidade com esses estudos, com esses pensamentos. É isso. É a lei da atração, né? São simples, né? A lei da É, talvez isso já acontecesse, mas agora, como nesse papel de observador, eu estou percebendo mais ainda. Eu fico, uau, nossa, Quanto mais você observa, mais você vai percebendo que o espírito, tá, espírito que eu falo, né, um grande espírito, né, está presente, a grande mãe está presente em tudo. Aí você começa a olhar ela brincando com você. Brincando, forma de falar, uma forma carinhosa, né, mas, sabe, talvez te mostrando uma coisa, assim, de uma forma até engraçada, entendeu? Acontecer fatos, né, inusitados, né, dentro dentro dessa realidade que você fala, ah, sim, tá bom, estou entendendo, né? Ou às vezes até um puxão de orelha que vem indiretamente através de uma pessoa, ou através de um livro, ou através de qualquer coisa que você possa ter acesso, né? E assim vai. Mas daí já fica mais, como é que fala? Já fica mais gostoso, porque você já consegue perceber a linguagem, né? A linguagem da grande mãe, do espírito. E também quando vem as provas mais duras, né, que todos nós estamos sobre a ação do karma, né? E o karma, é bom lembrar também que o karma não é punitivo, né? O karma é uma lei evolutiva, né? Uma lei de crescimento. Não está ali para te punir. Ah, você deu uma pedrada, agora vai levar outra pedrada. Não é só pum, pum, não. Tem um momento certo que você vai receber também uma pedrada, mas no momento que você vai poder tirar um crescimento daquilo, um aprendizado, né? Primeiro de não ficar dando pedrada nos outros, né? E se você também, depois que deu aquela pedrada lá, não sei lá em que vida que você deu a pedrada, mas passou lá uma vida, duas, você já melhorou bastante, aí você não precisa mais levar a pedrada na cabeça, aí você leva a pedrada na perna, entendeu? Mete o dedão na pedra, ai, o que aconteceu? Porque, mas o karma ali agindo, pronto, está eliminado aquilo lá. Você tinha dado uma pedrada no outro, quase quebrou a cabeça. Agora você só levou um tropeção no dedão do pé, já equilibrou tudo, entendeu? Então é difícil. A gente não tem no nível que nós estamos aqui, né, na consciência aqui, a gente não tem a compreensão da totalidade, né, da, dessa lei agindo a cada segundo e nos bilhões de pessoas que existem no planeta, ela está agindo a cada minuto, entendeu? Funcionando ali de uma forma brilhante e mágica. Mágica não, né? o pai. Encanta. A hora que você começa a observar, você começa a ficar encantado. Fala, mas como é que consegue, né, mano? Porque as coisas são questões de segundo ou de minuto, você já estaria fora daquilo ali, você está, não, mas tudo tudo acontece para que em determinado tempo e espaço você cruze com uma pessoa, ou escute determinada fala, ou perceba determinada coisa dentro da natureza, entendeu? E aí você começa a ficar maravilhado também, né? E acha engraçado. Aí você começa a dar risada, não porque você acha engraçado, porque você fala, pô, que legal, né? Forma de falar também, né? Esses dias, Que eu também não gosto de ser muito formal, então eu falo de várias formas, mas aí você começa a ficar maravilhado, né? Olha, esses dias eu estava sentada com os alunos no jardim e assim, muito besta, né? E aí as alunas, algumas reclamando dos animais, das borboletas, eu falei, mas são tão lindas que agora eu ando assim, sabe? Tudo é lindo. Nossa, que lindo, né? Tô me sentindo muito bem, né?
E aí eu estou começando a valorizar coisas que antes eu passava por mim, eu não valorizava. É claro que isso também com a ayahuasca, com a medicina, tem me trazido muito esse respeito pela vida em total, todas, né? Todas. E aí eu fico assim, maravilhada com as borboletas, com os bichos, com os besouros, com tudo que aparece. E as alunas reclamando. Aí nisso estava vindo uma lagarta, e eu sempre tive medo de lagarta, porque eu já fui queimada por uma, né? Ah, tava vindo a aluna, olha, professora, tá vindo a sua direção. Aí eu olhei para ela e falei assim: Ô, bonitinha, você é muito linda, mas pode dar meia volta, senão eu vou pisar em você e eu não quero. Eu não quero fazer isso com você. Você é muito bonita, dá meia volta e pode ir embora. Pai, na mesma hora, a lagarta virou, deu a volta e foi embora. Você acredita? Sim, sim. As alunas, nossa, o que é isso? Ela te ouviu? Eu falei assim, me ouviu. Ela me entendeu. Ela sabe que eu não queria machucar ela. Simples Eu tô assim. com mais medo dela do que ela de mim, com certeza. Então é melhor ela ir embora. Sim, simples assim. Entendeu? Você já, você já começou a descobrir como é que funcionam as coisas aqui na terceira dimensão. Simples assim. Mas por esse simples assim, você precisa estar consciente, né? Plenamente consciente. E não falar com raiva, não com ódio, né? Se você está lá ali no amor, você está vibrando. E fala, ó, some daí que eu não quero te machucar. Vai para lá. Vai. E assim vai, é simples. É, Não, foi muito engraçado, porque ela tava vindo na minha direção e vindo, daqui a pouco foi eu falar, deu meia voltinha e foi embora pro outro lado. Eu falei assim, nossa, uau, eu foi teria, muito bacana. teria muitos exemplos dentro dessas histórias, mas um exemplo bem mais simples que eu tenho aqui, aqui tem muito sapo, e às vezes a porta está aberta e entra os sapos aqui, né? Eu tiro porque, para não ficar aqui dentro, porque eles fazem cocô, depois tem que limpar, né? Mas por mim, né? Também não vou deixar um monte de sapo aqui. E aí você vai, a hora que você pega ele, ele tá... Aí você fala para ele, eu não vou te machucar, vou só te colocar lá fora. Na hora ele acalma, se solta ali, fica ali, você vai lá e põe na mão. Você fala, eu não vou te machucar, vou te colocar para fora. Ele entende, entendeu? Porque a sua vibração é verdadeira, né? Não adianta. Agora, se eu estou com intenção de dar uma paulada nele, ele fala, eu não vou te machucar. Não adianta, né? A verdade não é verdade, né? Então, quando Uhum. a fala, ela está alinhada, né, com o coração, com a emoção, e com o mental, e com aquilo que é verdadeiro em você, ela tem poder. E os seres entendem, os vegetais entendem, as pedras entendem, óbvio, cada um na consciência deles, vai estar entendendo e vai estar respondendo, né? Lógico que dentro da própria vibração deles, dentro daquela consciência de cada reino. É assim que funciona. Que bom que você compartilhou isso, que isso é uma verdade e que todos podemos aprender, e outras mais, né? Mas essa é uma delas. De poder falar com seres, né? E, e eles e eles realizarem aquilo que você está falando, porque aquilo é uma verdade, você não quer machucar ele. O Pibi, dizem as histórias, né? Não, acho que está até escrito em algum livro, acho que é na Índia, sei lá, tá escrito lá. Não, uma vez ele estava num templo lá no Vietnã, templo é Angkar, sei lá, agora eu não me lembro. Agora eu não me lembro o nome do templo. E ele estava meditando, era um templo, mas era um templo arqueológico, né? Estava arqueológico que está ainda tá em ruínas, né? Em ruínas não, Uhum. é um sítio está desgastado, não está tudo limpinho, tudo certinho, né? Aquela coisa toda. E aí a hora que ele dá eu acho que ele estava descansando, estava meditando, agora eu não lembro, eu sei que aí ele abre o olho e aí tem uma daquelas serpentes de lá, que era uma das mais venenosas de lá, que ela picou. Bye bye, bye bye vida, né? Porque não dá tempo de nada, né? Só dá tempo de falar, ô Criador, estou indo. Estou de volta, papai. Estou de volta. Aí ele olhou, se conectou com o eu superior dele, né? Com a própria essência, conectou com a própria essência, olhou para o animal, estou em paz, né? Aí o animal olhou, está em paz, beleza. Pegou, saiu fora. Lógico que com animais que são mais
que geram medo, aí a pessoa precisa ter mais um autocontrole maior, né? Mas vai treinando com os animais que não geram medo. Mas funciona com todos os animais, com aranha, com cobra, com qualquer ser. Qualquer ser, cachorros também, né? Se você parar realmente, mesmo cachorro de rua bravo, se você, né, lógico que você não pode ficar, por exemplo, você para e simplesmente fala para ele, eu estou em paz. Simples assim, eu estou em paz. Agora, se você falar estou em paz e todo o teu medo de cachorro vier, aí não, né, aí você fala uma coisa, mas teu corpo segrega hormônios, né? Ferrônios, sei lá como é que chama essas coisas aí, que de medo, aí também não vai funcionar. Mas se você conseguir manter ele para na hora. Pode ser o cachorro que for. Gratidão, meus amigos e minhas amigas. Até quinta que vem. Quem for para a praia, nos vemos na praia. Alegrias. Tocar o sininho e fechar aqui. Passar para o som de músico. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos, 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as épocas, nos facilite os insights, o conhecimento, nos permita vislumbres, nos auxilie na compreensão da verdade e nos mantenha sempre firme na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Axé, alegria, namastê, rauch, rauch.